Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Guache, junto com o engenheiro Márcio Teixeira, nós somos a M Consult Engenharia. Hoje eu vou gravar um conteúdo muito especial para vocês, de verdade. Não que os outros conteúdos não sejam especiais, mas nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês quem é a engenheira Aline. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui. Olhando os vídeos que a gente posta no canal, ou até mesmo ali no Instagram, parece fácil, né? Mas não foi. Mas é isso que eu quero contar para vocês hoje. Eu quero que através deste conteúdo, que eu estou aqui abrindo um lado, podemos dizer, pessoal da minha vida, para compartilhar com vocês, eu quero poder que, através desses testemunhos, dessas histórias, que vocês façam algumas reflexões e aquilo que for útil, vocês utilizem na vida de vocês. Eu tenho certeza que alguma coisa da minha história vai ser interessante para você que está aí do outro lado. Mas antes, eu quero te pedir um grande favor. Quero pedir para você vir aqui no canal. Tá vendo esse sininho? Então, para você continuar recebendo os conteúdos, você precisa ativar esse sininho. Para nós, é muito importante a sua inscrição no nosso canal. Se você não se inscrever, quando a gente colocar outro vídeo, você não vai ser o primeiro e muitas vezes você nem vai saber que a gente está disponibilizando conteúdo técnico ou informações interessantes aqui. Então, se inscreva e convide mais um amigo. Ajude a nossa rede a crescer e multiplique este conhecimento. Seja um multiplicador de coisas boas, propague coisas boas. Eu sou a Aline, tenho 33 anos, mas agora eu vou voltar lá no passado. Eu vou voltar em 1989, o ano que eu nasci. Eu nasci no dia 13 de janeiro de 1989. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Aonde eu nasci era um lugar que tinha pouco desenvolvimento, né? Eu nasci em Ji-Paraná, Rondônia. E os meus pais moravam aproximadamente 30 quilômetros longe da cidade. Morávamos, né, na zona rural e não tinha nenhuma infraestrutura, né? Para ir na cidade, geralmente utilizava, né, o que a gente chamava de caminhões leiteiros, né? Ou quando alguém conhecido tinha um carro e dava carona. Era bem difícil. E aí a minha infância toda foi na zona rural da cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. E eu iniciei na escola com 7 anos de idade. Porque lá em Rondônia, na época que eu tinha essa idade, não tinha as possibilidades de estudo que se tem hoje. Então, uma criança que morava na zona rural, ela ia para a escola a partir dessa idade. Como que era a escola? Eu vou contar um pouquinho para vocês. A escola era uma escola relativamente próxima. Lá nessa época a gente falava que eram por quilômetros. Tal pessoa mora no quilômetro X, né? E aí a escola era distante da minha casa, eu e outras crianças íamos caminhando. E era uma escola de madeira. E hoje eu vou aproveitar nesse vídeo para homenagear a minha primeira professora, professora Marisete Machado, mulher guerreira. E eu tenho certeza que ela vai assistir esse vídeo e ela vai ter muito orgulho quando ela ouvir eu testemunhando tudo que nós vivemos. Naquela época, a escola funcionava da seguinte forma. Eram as 4 séries e uma única professora. Então, era a primeira, a segunda, a terceira, a quarta série. Todas as crianças ficavam dentro da mesma sala. A escola era uma escola de madeira e a professora, ela conseguia dar aula para 4 séries juntas, numa mesma sala. E a professora também era a merendeira, a responsável pela limpeza. Ela era tudo naquele período que ela estava ali cuidando de nós e nos educando através de seus ensinos. Professora Marisete é uma pessoa muito guerreira, e quantas Marisetes não existem por aí espalhado pelo Brasil, não é mesmo? Então foi assim que eu estudei.
no início, né, no comecinho da escola, não tinha poço. Então, nós carregávamos água de um poço que tinha próximo. E eram uns tambores, né, de 50 litros. E a gente ia até esse local, tirava a água do poço e trazia a água para a escola para a gente conseguir tomar e fazer a merenda e todas as higienes ali necessárias. E foi assim. E foi assim que eu alfabetizei. Da minha primeira à quarta série. Foi um período muito bom. Tenho muito orgulho da minha história, de tudo que eu vivi. Era muito puro, era uma infância saudável, era uma infância feliz, muitas brincadeiras. E por ser tão nova, eu não tinha muita noção, né, da nossa condição econômica. Eu não tinha noção do que a gente vivia, do quão difícil era a realidade da minha família e de todos, né, para conseguir vencer e conseguir ter ali o seu sustento e dar condições dignas para as famílias. Mas aí eu fui crescendo e quando eu fui para a quinta série, a escola já não tinha mais como continuar. A escola era somente da primeira à quarta série. A escola 15 de outubro. E aí eu tive que estudar numa outra escola, que era distante, localizada, né, a gente chama por quilômetro 20. E aí essa escola, eu teria que caminhar, porque a gente não tinha carro, a gente não tinha moto, e eu não tinha bicicleta. Então, eu caminhava 7 quilômetros uma vez por semana, porque o estudo, ele só funcionava da seguinte forma, era por módulos. Então, vamos supor, eu estava na quinta série e aí a gente tinha o módulo de ciências. Então, eu iria aprender tudo do módulo de ciências, compactado ali a cada um mês, 2 meses. Então, toda quinta-feira, que as aulas eram uma vez por semana, às quinta-feira, o dia inteiro. Então, eu ia para a escola e estudava o dia inteiro ciências. Na outra semana, ciências. Fazia prova e depois era a mesma matéria, até você finalizar o módulo. Terminou o módulo, aí a gente ia para o próximo. Então, a minha mãe acordava às 5 horas da manhã e preparava a minha marmita para que eu pudesse levar para fazer o meu almoço na escola. E aí eu acordava muito cedo e caminhava 3,5 km até a esquina, aonde vinha um ônibus da cidade de Ji-Paraná com todos os professores, e aí quando o ônibus ia passando, ele ia pegando os outros alunos que ficavam esperando nas esquinas e nós íamos para a escola no final do dia, do mesmo jeito. E quantas vezes esse ônibus ficou atolado? E quantas vezes nós caminhamos a pé, na lama, na chuva e no sol? E aí, depois de um tempo, o meu irmão, ele morava aqui em São Paulo e mandou dinheiro. E aí, os meus pais compraram uma bicicleta. Aí ficou fácil, né? Aí eu já tinha uma bicicleta, então não era tão árduo quanto andar a pé, né? 7 quilômetros para poder estudar. E quando chovia, que molhava todo o material, foi bem difícil chegar aqui. Não foi fácil. Mas fique aí que tem muita história para você acompanhar, tá? A gente tá só no comecinho. E aí, em paralelo, a nossa vida na zona rural era como? Meu pai plantava. Meu pai plantava café, melancia, milho, mandioca, banana, né? Uma vida de zona rural. Criava porcos, boi, galinhas, e é assim que funcionava para sobreviver. Muito nova, eu aprendi a ir para a roça, porque era uma necessidade, não era uma escolha, né? Então, eu ajudava os meus pais, tanto na colheita de café, quanto na colheita de melancia, não só na colheita, mas em todo o processo. Ia ajudar a fazer a plantação, ajudava, né? A gente falava que era regar. Como que funcionava? Meu pai, ele tinha roça, né, que a gente chamava, de melancia.
Então, você vai lá e tem que abrir as covas, que era assim nessa época. E aí você precisa molhar todos os dias, até a rama se espalhar. Então, colocava uns tambores espalhados no meio, né, da roça de melancia. E aí você tinha uma represa, você ligava, né, um motor e enchia esses tambores. E aí você ia lá, enchia o regador, e aí você pegava e ia molhando cova por cova. Agora vocês imaginam uma plantação de melancia com mais de 3.000 pés de melancia e você tendo que aguar todos os dias na mão. Eu era muito pequena, então meu pai me dava um regador pequenininho, mas os meus pais usavam um de cada lado. E aí eu era responsável em ficar no tambor. É, eu ficava no tambor e aí quando enchia o tambor, eu dava o sinal para quem tava lá no motor, lá na represa, para desligar o motor e aí para o tambor não transbordar a água. E foi assim que foram muitos anos da minha vida. Ah, e aí tem muita coisa para contar para vocês. Quando a gente tinha a safra, né, de café, tinha que trabalhar, né? Tinha que ir lá, arrastar a lona, colocar embaixo dos pés de café, colher na mão ali, ó, assim, ó. Você colocava a mão e puxava, colocava a mão e puxava para poder fazer a colheita. E depois, embaixo da lona, quando o café caía no chão, eu tinha que vir, abaixar e catando todo aquele café, né, que ficou ali embaixo. Aí meu pai sacudia a lona, a gente sacudia, tirava todas as folhas de cima e depois esse café ia para o terreiro secar e eu ajudava com um vassourão que a gente chamava, a vassourar o café no terreiro até ele secar completamente. Então, antes de ser engenheira Aline, que sou hoje, eu já fui muita coisa desde a minha infância. Já posso dizer que eu já passei pela área de agropecuária, todas as áreas, antes de chegar na construção civil. Minha mãe me ensinou a cozinhar muito cedo, pela necessidade que nós tínhamos da roça. Então, com 10 anos de idade, eu já fazia comida, como a gente popularmente chamava de para levar para os companheiros. E quem são os companheiros? Os companheiros são, né, os profissionais que iam para a roça, para roçar, para carpir, para fazer as colheitas. Então, minha mãe ia para a roça com meu pai e ela me ensinou a cozinhar. E aí eu ficava em casa e cuidava do almoço e levava. Quando eram muitos companheiros, muitos homens trabalhando, como que funcionava? Minha mãe fazia comida, eu ia lá no pasto, pegava um cavalo, eu selava o cavalo e colocava, eram marmitas de alumínio, daquelas que encaixam uma em cima da outra, e aí eu levava junto com garrafa térmica, com suco, que era limonada, ia lá no pé, colhia os limões, minha mãe fazia limonada para levar, fazia broa, colocava dentro das marmitas, enrolava num pano e eu levava para os companheiros que estavam trabalhando com meu pai lá na roça. Meu pai, ó, ele, como que eu posso dizer? Aplicava o veneno para cuidar, né, da lavoura com uma bomba nas costas, bombeando aqui, ó, manualmente. Foi assim que a Aline viveu durante muitos anos lá em Ji-Paraná, em Rondônia. Além de ter que prender bezerro, separar, que a gente chama de apartar o gado, tirar leite. Gente, é muita coisa, não dá para contar tudo aqui para vocês. Mas aí eu consegui estudar na quinta, sexta e sétima série lá na escola, lá no quilômetro 20 que eu contei para vocês. Quando eu iria para a oitava série, no final do ano, eu ia no ano seguinte, nós íamos em São Paulo, porque a família da minha mãe morava aqui. E quando a gente ia voltar em janeiro, por uma fatalidade, a gente descobriu que o meu pai estava com um tumor,
um nódulo na garganta, na língua. E aí, o que aconteceu? Tirou e foi para biópsia. Fez um buraquinho na língua dele. E foi para biópsia na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. E descobriu que ele estava com um fungo raríssimo no pulmão. E o único lugar que nós iríamos conseguir que ele fizesse o tratamento pelo SUS era na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Então, nós tivemos que ficar em São Paulo. Nós não tivemos a possibilidade de voltar, porque senão meu pai, né, graças a Deus ele está bem, está vivo, mas se nós não tivéssemos ficado aqui, ele teria provavelmente morrido. Então, pediu para vir a matrícula para eu começar a estudar enquanto meu pai estava fazendo tratamento aqui em São Paulo. Aí começa uma outra parte da minha vida. Começamos do zero. Começamos com a roupa do corpo. Porque a roupa que a gente trouxe na mala, aquilo que a gente trouxe na mala, quando a gente veio para ficar 15 dias na cidade de Pirapora do Bom Jesus, aonde os familiares da minha mãe moram, foi o que nós vivemos durante muitos anos. Nós começamos a vida aqui em São Paulo com uma mala de roupa. E aí, meu pai fez o tratamento, veio a matrícula e eu comecei a estudar lá na cidade de Pirapora do Bom Jesus. Pois é. Lá na escola Nercia Amélia Martellini Dyer. Eu fui para a 8ª série. E como foi meu primeiro dia de aula aqui em São Paulo? Olha, senta que vem história. Senta que vem história. Foi terrível. Terrível. Hoje, a gente entende que foi bullying, mas naquela época a gente nem sabia o que era isso. Eu fiquei parada dentro de uma sala de aula, do começo do horário, que era 7 horas da manhã, até o horário que eu fui embora. Eu fiquei perdida. Trocava turno, saía a professora, entrava a professora, passava coisas na lousa. E o que era aquilo? O que as professoras colocavam na lousa? Eu não sabia, porque eu tive um ensino muito defasado. Como que uma menina que veio lá de Ji-Paraná, de Rondônia, que estudava uma vez por semana, ia conseguir acompanhar, mesmo sendo ensino público, aqui todos os dias? E aí as professoras chamaram os meus pais para entender o que estava acontecendo. Fora que os colegas tiravam sarro por conta do meu sotaque, por conta do meu jeito humilde, que eu não tinha roupa para vestir, ia quase todos os dias com a mesma calça para a escola. Eu usava o tênis que era do meu irmão, um número muito maior. Lembra daqueles tênis de camurça que foi febre há muitos anos atrás? Olha, muitos anos. Então, eu usava o tênis do meu irmão, porque lá em Rondônia a gente não usava tênis, a gente ia de Havaianas, porque é cultural. Naquela época a gente ia de short, camiseta e chinelo Havaianas. Então, usar tênis, essas coisas, calça, pouco se usava. Então, eu comecei literalmente do zero. As professoras chamaram meus pais para entender o que estava acontecendo. E aí, os meus pais explicaram para as professoras. E as professoras, como eu tenho um carinho por elas. Elas também provavelmente estarão vendo esse vídeo. E é com muito orgulho que eu falo delas. Hoje tá difícil gravar. Hoje eu não tô conseguindo fazer aquelas expressões, porque é muito emocionante para mim. Eu tenho muito orgulho da minha história. Então, as professoras falaram, vamos fazer o seguinte, não podemos reprovar pelo MEC. A gente não pode pegar uma aluna que está matriculada na 8ª série e voltar ela para anos anteriores. Então, como que vai funcionar? Ela vai vir, ela vai estudar, tá? Normal, no período que ela tá matriculada. E aí, ela fica aqui na escola, à tarde, acompanhando as séries anteriores. E a gente vai ali ajudando, mostrando aonde ela tem mais dificuldade para ela fazer um reforço. Só que o meu reforço, eu estava aprendendo algo que eu nunca tinha aprendido nos anos anteriores na escola. Pois é. Deu certo.
né? Deu muito certo. E aí eu venci a oitava, eu venci o primeiro colegial, eu venci o segundo e venci o terceiro. E aí, no terceiro, no final do ano, eu com muito orgulho consegui prestar vestibular, só que tinha um desafio. Ah, a minha vida é cheia de desafios. Eu sabia que eu tinha um sonho, que era fazer uma faculdade. Agora, como eu iria conseguir, eu não sabia. Mas eu trabalhei muito para conseguir. Por que que eu tô te falando isso? Porque com 15 anos de idade, quando eu ainda estava lá no colégio, o meu irmão, ele trabalhava numa loja como vendedor de calçados. E aí ele me colocou lá para trabalhar os finais de semana. A gente falava que eu fazia um extra na Nitel Calçados, localizada na cidade de Barueri. Então eu fui juntando o dinheirinho de todo o extra que eu fazia. Então, cada final de semana, naquela época, era R$ 50, que para mim era muito, muito dinheiro. E eu fui guardando no colégio. Então, quando chegou no final do terceiro colegial, eu prestei concurso, abri o concurso na cidade de Santana de Parnaíba para auxiliar de desenvolvimento infantil, que era para ser ADI, auxiliar de sala em creche municipal. Eu não tinha ainda 18 anos, eu iria completar só no dia 13 de janeiro do ano seguinte. Mas eu vi ali, naquela situação uma oportunidade e eu falei, eu vou passar. Eu não sei como, mas eu vou passar nesse concurso público. E eu passei. Eram 3.500 pessoas prestaram esse concurso para 40 vagas. Eu passei em 28º lugar. Aí eu fui chamada na primeira semana de janeiro e aí o desafio foi esperar completar 18 anos, porque a fila, eles vão chamando e se você não está apto, você vai para o final da fila. E se encerrar ali as 40 vagas e você não estiver apto, você perde. E aí o que eles me aconselharam, vai fazendo toda a documentação, tirando antecedentes criminais, que naquela época era aqui na Sé, né, em São Paulo. E eu fiz isso, fiz a correria, fiz a documentação, e aí no dia 13 de janeiro eu completei 18 anos, e aí eu fui lá e deu tempo de entrar como funcionária pública. E aí o que que acontece? Me matriculei na Unip de Alphaville, porque era a única universidade mais próxima que daria tempo de eu trabalhar, acordar cedo, trabalhar, sair do serviço e ir para a faculdade. Bom, enfim, não fui eu quem escolhi a engenharia. A engenharia me escolheu. Pois é, porque eu recebi uma proposta da Unip para cursar engenharia civil, mas eu não vou contar como aconteceu isso aqui agora. Enfim, foi a possibilidade de estudar, foi fazer engenharia civil e aí eu entrei nesse desafio chamado engenharia civil. Foi bem desafiador. Confesso para vocês que uma menina que veio de Rondônia, que não tinha perspectiva profissional, ela estava dentro de uma universidade. Foram 5 anos árduos, trabalhando na prefeitura, chegando em casa muito tarde da faculdade, estudando até 3, 4 horas da manhã, tomava banho e ia trabalhar. E eu venci. Eu consegui me formar em 5 anos. E aí, depois disso, eu entrei para fazer o meu primeiro estágio na construtora Gafisa. Depois da Gafisa, eu fui para a Lógica Engenharia. Não me efetivaram na Gafisa. Eu estagiei na Gafisa de 2009 a 2011. No final de 2011, quando eu me formei, a Gafisa estava passando por um período de crise e tinham pouquíssimas vagas. Cheguei a ser estagiária estrela, que é a estagiária que tem ali a melhor avaliação, que era assim na época, né? E eu cheguei a alcançar essa pontuação, enfim, mas não fui efetivada. Só que no ano seguinte eu já consegui emprego como engenheira, mesmo a colação de grau acontecendo somente em abril de 2012.
A Lógica Engenharia me efetivou em fevereiro como engenheira de qualidade, e aí eu já iniciei a minha carreira na qualidade. Foi uma grande responsabilidade. Ufa, quantas coisas, né? E aí, depois da Lógica, eu fui para a construtora R. Asbeck, aonde eu voltei para o canteiro de obra, tá? Depois da construtora R. Asbeck, o que aconteceu? Aí entra a Aline empreendedora, a Aline empresária. No final do ano de 2014, eu me casei. Quando eu retornei, no primeiro dia útil, que foi no dia 5 de janeiro de 2015, às 7 horas da manhã eu fui mandada embora no dia que eu retornei da minha lua de mel. Pois é, fui mandada embora e foi um ano difícil, porque a construção civil não estava com vagas, não estava com muitas oportunidades. E eu me vi, naquele momento, com uma única saída. Eu preciso trabalhar e eu vou trabalhar naquilo que eu sei, fazendo o que eu sei. Foi quando eu me uni junto ao engenheiro Márcio em sociedade e eu entrei na M Consult Engenharia. A M Consult já existia, o engenheiro Márcio já tinha a M Consult desde 2011, que se chamava MT Engenharia, só que aí nessa união entre a Aline e Márcio, né, a razão social mudou e passou a se chamar M Consult Engenharia, e aí nasceu a M Consult, e eu trabalhei na M Consult Engenharia de 2015 até 2021. E o que aconteceu? Eu fui mãe, tive meu filho, e quando ele estava com 1 ano, acho que 1 ano e 2 meses mais ou menos, eu falei com o engenheiro Márcio, agora eu quero ter a experiência de voltar para o mercado. Você toca a empresa? Ele disse, toco, né? Tem outra opção? E aí eu voltei para o mercado, foi quando eu abri o meu currículo e retornei aí para a área de qualidade na construtora Toledo Ferrari. E aí eu saí da construtora da Toledo Ferrari no final, né, acho que foi, se eu não estou equivocada, em outubro de 2021. E no dia 6 de dezembro de 2021, eu retornei para a Gafisa, aonde eu trabalhei até o dia 4 de agosto de 2022. E eu digo para vocês, nós só conseguimos fazer algo com excelência quando a gente define um propósito, quando aquilo que a gente está fazendo tem um propósito, o motivo, a motivação que você acorda todos os dias. Hoje eu estou mais forte, eu estou mais preparada, eu estou mais madura profissionalmente, porque eu tive as experiências do mercado e eu vi dentro da M Consult a possibilidade de continuar no mercado, mostrando quem eu sou, todas as minhas qualificações, todo o meu potencial, tudo que eu posso trazer para a sociedade, tudo que eu posso oferecer através dos meus serviços para a sociedade, o quanto eu posso contribuir sendo mãe e sendo a engenheira Aline, com toda essa trajetória e essa história que eu contei para vocês, porque é a minha história. Como eu me defino? Eu me defino como uma pessoa de muito sucesso na vida. Porque o meu sucesso, ele é definido da seguinte forma: olhar para onde eu estava, olhar para a situação que eu nasci, que eu vivi, eu olhar para todo o cenário, para todo o contexto da minha vida e olhar aonde eu estou hoje, com quantas possibilidades eu tenho hoje. Eu tenho saúde, eu tenho vigor, eu tenho uma família linda que me motiva e eu tenho muita capacidade profissional. Sim, eu sou uma pessoa de sucesso. E o meu sucesso, ele não está vinculado ao quanto eu tenho na minha conta bancária. Ele está vinculado a tudo que eu carrego dentro de mim, na minha cabeça, de todo o aprendizado, de todas as experiências que eu vivi e de todos os valores. Hoje, eu tenho valores adquiridos através de tudo isso que eu passei. Valores que eu não abro mão. Valores que agregam não só para a minha vida, mas para a minha empresa, para tudo aquilo que eu faço. Porque eu tenho caráter,
eu tenho comprometimento, eu tenho responsabilidade, eu sei aonde eu estou, aonde eu quero chegar, mas nem por isso eu deixo de tratar o meu próximo com humildade e respeito. Eu não esqueço das pessoas que me ajudaram, eu não esqueço das professoras que me ajudaram lá na primeira série, a professora Marisete, eu não esqueço da professora Viviane, eu não esqueço da professora Maria Luísa, eu não esqueço da professora Célia. Eu não vou continuar falando para não causar briga aqui, tá? Porque eu falo o nome de uma, aí não lembro o nome de outra. Mas enfim, eu não esqueço das pessoas que me ajudaram. Eu não esqueço do meu irmão que abriu mão da vida dele, que abriu mão de ter uma faculdade para trabalhar, para ajudar a família no momento que nós precisamos. Hoje, eu sou graduada, o meu irmão não é. Ufa, são poucas as pessoas da minha família que conseguiram se graduar, mas eu nunca vou esquecer o quanto de esforço eles fizeram. Eles estiveram o tempo todo nos bastidores e eu só estou aqui, eu só cheguei aqui, aonde eu estou agora, porque eu tenho uma base, uma família que me ajudou, que me deu amor, que me deu apoio, que me ensinou valores, mas eu consegui. E eu quero que você que está aí do outro lado, você que está aí assistindo, que isso daqui não é uma história para te emocionar. Não. Eu estou contando para vocês a trajetória. Hoje, vocês podem olhar nas redes sociais e ver, a engenheira Aline está gravando vídeo, a engenheira Aline está trabalhando, a engenheira Aline está prestando consultoria, a engenheira Aline é sócia de um projeto. Tá. Mas como é a vida da engenheira Aline? Com 33 anos de idade, como foi o passado dela e o que fez com que ela tivesse tanta força, tanta garra, tanta determinação para chegar aqui. Eu sei que é só o começo. Eu sei que Deus tem algo maravilhoso ainda preparado para minha vida. Mas até aqui eu sou extremamente grata. Se a minha vida encerrasse aqui agora, eu não conseguiria dimensionar o tamanho da gratidão que eu tenho por Deus e o quão feliz e realizada eu já sou. Se Deus fizer algo além, eu vou ficar muito feliz novamente. Mas se encerrar por aqui, eu já tô grata. Um abraço para vocês, muito obrigada. Você que ficou aí, você que assistiu, se você gostou, compartilhe com alguém. Talvez você possa ajudar uma pessoa que esteja desanimado na carreira, como mãe. Enfim, nós somos pessoas que precisamos estar disponíveis em sempre ajudar o outro, independente da área, independente da circunstância. Um abraço para vocês.